Oi, pessoal. Eu tô aqui com o André Assi, não sei, é um cara que tá virando italiano. O pessoal de filosofia, literatura, que já conhece ele bastante. O povo de negócios, que é da minha praia, assim, não conhece muito, mas agora vai conhecer. A gente vai conversar sobre leitura. Eu tenho aquele curso de leitura, já que vocês já sabem, já cansaram de me ouvir sobre isso. E a gente vai falar sobre a diferença da leitura, entre leitura para você ter um desenvolvimento intelectual, assim, você desenvolver se desenvolver nas humanidades, e aquela leitura técnica ali, leitura modo Robson, de ler aquele negócio para você resolver um problema. Você às vezes resolve assim, até olhando a figurinha do livro, você já sabe o que significa. Então a gente vai falar assim, um pouquinho sobre as diferentes leituras. O André também é escritor, então tem uma bagagem bem bacana, professor, filósofo. Até vou deixar ele se apresentar. André, o que você faz da vida, André? Robson, prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão caro e querido para mim. Então, eu sou professor de filosofia e história, escrevo artigos, estou escrevendo alguns livros também. Enfim, escrever, ler, tá bem, é minha praia, literalmente minha praia, é o que eu gosto, é o que eu sei, e até sempre falo para as pessoas, às vezes a gente se envolve nessa seara de coisas que envolvam áudio, que envolvam vídeo, e para mim é meio até novidade, porque minha praia mesmo é a leitura e a escrita, Uhum. né? E aí é muito pertinente o seu curso, né, o Segredo dos Superleitores, porque muitas vezes as pessoas me abordam com questões do tipo: como que eu faço para ler e reter as informações? Uhum. Como que eu faço para ler e conseguir memorizar o que é essencial? Eu devo memorizar tudo, devo memorizar o argumento central. O que que eu memorizo? Uhum. É, como que eu faço para ler melhor, para ler mais rápido? Esse é o tipo de pergunta que as pessoas me fazem com uma certa frequência. E é engraçado que, assim, desde de pessoas mais próximas e amigos, até alguém que acabou de adicionar na rede social: Uhum. eu vi que você é professor, eu vi que você escreve, eu vi que não sei o quê. Você pode me ajudar? Eu queria ler melhor. Como é que eu faço para começar um texto? Pra escrever uma outra coisa? Depois Sim. pode fazer um curso sobre como escrever. Mas, Uhum. assim, como ler melhor, tirar melhor proveito da leitura, é uma coisa que as pessoas me perguntam também. Então, esse é um tipo de curso que é sempre pertinente, porque esse tipo de pergunta as pessoas me fazem, Uhum. eu tenho a maior boa vontade de responder, mas é um tipo de coisa que, de repente, a minha resposta não vai ser tão útil, porque não é uma coisa que, tipo, em 30 segundos tem uma Uhum. resposta mágica: faça Uhum. isso, que serve para todo mundo, 100% das vezes, 100% dos casos. Você vai sair de leitor de bula de remédio a leitor técnico. Então, Uhum. não tem isso, assim, se tivesse, as coisas seriam muito mais fáceis. Tem uma coisa um pouquinho mais passo a passo que precisa ser desenvolvida. Então, um curso é totalmente pertinente nesse sentido, Uhum. né? Coloca aí é a resposta mais longa, mais Sim. sofisticada e funcional para esse tipo de pergunta que as pessoas me fazem. Uhum. Eu tava até brincando contigo antes que, minha leitura técnica, eu vou lá, livros de marketing, eu consigo ler um capítulo. Tô com algum problema na empresa, preciso achar um caminho. Eu pego o Solução livro, pontual, né? sim, às vezes um trechinho ali me resolve. Às vezes eu bato de olho num diagrama e me resolve. Assim, eu não tenho às vezes a obrigação de pegar um contexto inteiro, porque assim, é diferente. E na filosofia que você realmente tem que desenvolver, assim, como que é o teu processo como leitor, assim, pesado? Essa pergunta é interessante porque, assim, eu sou graduado e fiz o mestrado em filosofia. E Uhum. o meu mestrado foi sobre Kant, Immanuel Kant, Uhum. que é tido como... eu nem acho, sinceramente, eu nem acho que ele está entre o top 5 de mais difíceis de ser lido, tá? Uhum. Eu acho que existem outros bem difíceis, bem mais difíceis que ele. Mas Uhum. existe esse senso comum, entre aspas, aí, até entre quem é da filosofia, mas quem não é, e acaba, quem é de algum outro curso e por tabela acaba tendo que ler Kant, né? Direito, ciências sociais, sociologia, tal, história, não sei, dependendo do que a pessoa está buscando. A pessoa vai lá, lê Kant, tem um choque: meu Deus, muito difícil, né? Uhum. Então, e devido a isso, muita gente também, né, me pergunta, porque acaba tendo um contato com o Kant e me faz perguntas a respeito. Mas isso foi muito bom, porque eu costumo falar que eu aprendi a ler de verdade na faculdade, Interessante. né? Então, por quê? Porque eu passei a ter contato com textos mais elaborados, né, melhores,
A gente sai de um nível específico de leitura e passa para outro. E assim, tem duas coisas assim que eu acho que podem ser ditas imediatamente, né? E bem genéricas, num primeiro momento. Eu acho que, felizmente, eu sou do meio dessa geração, mas eu não sou totalmente da geração da rapidez do tweet, da mensagem de WhatsApp, que é tudo rápido e, obviamente, claro, né? Porque o Twitter tem 240 caracteres. Se você não for claro, ninguém te dá bola. Então, Você é o quê? Você é de 90? Eu sou de 90. Então eu sinto a mesma coisa. A Então, gente está no meio, a gente tá no viveu um meio. pouquinho dos Sim. dois, né? Eu fui ter meu primeiro celular, eu tinha 15 anos. Uhum. Então, ou seja, eu sei o que era a vida antes disso. Sim. Né? E aí, mas aí o que que acontece? Quando as pessoas se deparam com um nível um pouquinho mais complexo de leitura, normalmente, se você for falar de filósofos clássicos que produziram aquilo numa época em que as pessoas liam e tinham tempo para ler e paravam para fazer uma leitura, e tinha toda uma ritualística da leitura, né? Eu acho que isso é até um elemento assim que corre em paralelo ao ato de ler em si, né? Sim. Agora a gente está com o olho no computador, televisão, responde o WhatsApp e lê, né, e aquilo é tudo muito rápido. E aí as pessoas, quando elas partem para um nível um pouco de uma coisa um pouco mais elaborada, mas elas têm um choque. Né? Elas têm um choque. Caramba, mas como assim eu li isso daqui uma vez em 10 segundos e não entendi? Claro, por quê? Porque a ritualística está totalmente equivocada, né? Você está no meio do barulho, você não está numa posição correta, você não leu 2, 3 vezes até entender. Né? Muita gente deslumbrada vai para o curso, falando, né, da minha área, tem muita gente que vai para o curso de filosofia e fala, filosofia, tranquilo, quero ter um curso universitário para fazer concurso público, vou fazer o mais fácil. Aí vai lá e faz filosofia. E aí depois, logo no começo ali, já começa a ter esse choque, né? Porque vai tendo contato com textos clássicos que são perfeitamente legíveis, mas como a pessoa não está habituada nem com aquele nível de leitura e de texto, e nem com a ritualística que envolve a leitura, dependendo do objetivo da pessoa, ela acaba desistindo, né? Então, todas essas questões que circundam esse universo da leitura, elas são importantes também. Então, na era do precoce, do ansioso, do rápido, as pessoas não têm mais aquela... Peraí, se você leu uma vez e não entendeu, meu amigo, é normal. Principalmente quando você está lendo um material que não foi feito para... E aí entra a questão do objetivo, né? O que você quer fazer, o que você quer compreender. Aquilo ali não foi feito para ser uma leitura de como você lê o tweet do seu amigo, como você lê a mensagem do WhatsApp do seu patrão, ou como você lê uma revista no ônibus ou esperando para ser atendido no médico. Né? Então é outro esquema. E às vezes falta essa percepção para as pessoas, no que eu sinto. Tem assuntos até que tem... Eu não lembro qual o número da aula do Olavo no Coffee, que ensina como você define o seu problema de interesse na vida. Você vai até para a história daquele problema, para depois você entender realmente esse contexto, né? Sim. Então tem casos onde você realmente tem que fazer toda essa jornada, porque necessita, assim, para fechar a ideia na tua cabeça, para você ter cristal, tem esse trabalho, né? E realmente entender esse seu objetivo faz toda a diferença. Porque muita gente às vezes, eu quero leitura rápida. Só que nesse caso aí, melhor uma leitura lenta. Sim. Você pode usar recursos de memorização. Vou fazer anotação, eu vou fazer um mapa mental, eu vou escrever como se fosse uma aula para eu ensinar para alguém isso. São recursos de memorização, usar técnicas de revisão periódica, mas a leitura é lenta. Então, não tem como tu ler rápido, assim, não tem, vou passar o olho aqui rapidinho, assim, vou pegar por cima e ok. Então é legal, né, como que isso é diferente. E Sim. Você nota como que é teu processo, assim, também? É até interessante, porque muitas vezes aquelas perguntas que eu falei que as pessoas fazem, as pessoas vêm perguntar especificamente isso daí, questão de técnicas. Então, o que você faz? Você faz o fichamento, né? Porque depois do mestrado, eu fiz a graduação numa instituição e o mestrado eu fiz na USP. E a USP, a área de humanas da USP, é a meca do fichamento, né? O famoso fichamento. Então, que é uma herança francesa, europeia, bom, enfim, esse mérito a gente não precisa entrar aqui. Mas que é você o quê? Você fazer a leitura, produzir a ficha, né? E aquela ficha vai te servir depois para resguardar a ideia principal, para escrever, para estudar. E aí eu sinto muitas vezes que as pessoas chegam e perguntam assim,
O que eu faço? A ficha, eu faço o resumo, eu faço o mapa mental, eu leio uma vez sem parar, sem fazer nada, depois leio de novo, grifando. Assim, isso é a minha experiência. Na minha visão, eu acho que isso é um processo que cada um vai descobrir ao longo do seu percurso leitor, né? Então, por exemplo, apesar de eu ter feito lá na USP e tal, o fichamento, para mim, nunca foi... Putz, né? O próprio Olavo fala isso no COF, né? Desse fetiche com fichamento que pegou na Academia de Filosofia no Brasil por causa da predominância da USP, claro. E como isso é um negócio assim, tá, teve gente que fez, funcionou para um grupo de pessoas, mas se você parar para pensar, bom, o que é a filosofia francesa a partir da década de 50? Antes disso, ninguém fazia fichamento e a filosofia voava, né? Então, assim, você dizer que só dá para fazer com fichamento é uma arrogância, né? Agora, se eventualmente você descobrir esse método, os fichamentos, por exemplo, pô, funcionou, foi legal para eu estudar para a prova, foi legal para eu reter a informação, foi legal para depois eu escrever alguma coisa, segue, bola para frente. Para mim, o fichamento não prejudica, óbvio, mas nunca foi falar, nossa, se eu não fizer o fichamento, eu não entendo. Não. Eu sou mais assim, sublinhar, colocar o post-it, leio uma vez, volto pontualmente naquilo, né? Eu sou meio criterioso com o grifo, então eu só vou grifar realmente aquilo que for essencial, necessário. E para mim isso serviu. Mas assim, até mesmo esse tipo de pergunta também é fruto daquela ansiedade que eu falei, né? As pessoas querem ler, logo de cara entender tudo e tá voando, e querem uma técnica, um método que entregue o resultado assim amanhã. E não vai depender do seu estilo. É aquela coisa da pedagogia que a gente fala, que tem o aluno leitor, o aluno visual, o aluno auditivo e o aluno sinestésico. Então, por exemplo, responder essa técnica para você, se eu não sei essa informação sobre você, é complicado, né? Eu me lembro, isso na graduação, numa outra instituição, um cara foi lá para vender um curso de leitura dinâmica. E aí eu falei, bom, legal, eu acho que é legal porque, assim, claro, a gente pode ter a leitura, mas a gente tem outros tipos de leitura também, né? Sim. A gente tem a leitura, por exemplo, eu escrevo lá no Senso em Comum também. Eu sei que as pessoas abrem no celular aquilo ali e muitas vezes elas não leem tudo. Eu mesmo faço isso. Né? Então, quando você já está no nível jornalístico, por exemplo, você bate o olho na manchete, e aí tem que tomar cuidado para não ser leitor de manchete, você abre a matéria, opa, tá, é isso mesmo aqui. Não quer dizer que você vai ler literalmente o texto inteiro, você só vai ler se for de extremo interesse, né? De sumo interesse. Então, eu até achei legal quando o cara foi lá vender isso, porque às vezes a pessoa está depositando um valor numa leitura que não merece esse valor todo. É só conferir se a manchete está de acordo ali, conferir, é isso mesmo, beleza, bola para frente, vamos para as próximas 8, 9, 10 matérias que você vai fazer isso em um dia. Eu, por exemplo, devo fazer mais ou menos isso. Mas para filosofia, essa coisa... E aí, o cara, na venda lá do curso dele, ele colocou uma numeração de 1 a 10, pediu para todo mundo falar, cada um falar uma palavra, 10 pessoas diferentes falarem uma palavra. Aí ele escreveu, olhou por 30, 20 segundos, 30 segundos, virou para frente e enumerou as palavras. Ótimo. Acho legal porque tem essa coisa dos níveis de leitura que a gente está tratando, vai tratar. Agora, para uma leitura técnica especializada, a ideia da dinâmica ou rápida é uma técnica que não se aplica. Né? Você vai ler clássicos da filosofia, Platão, Aristóteles, Hume, Kant, Wittgenstein, em 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, que seja, dependendo do tamanho do livro. Não dá. Agora, para a leitura jornalística, ou para uma leitura que, assim, que nem você estava falando, é a leitura da sua área de especialidade, e que você já sabe 70%, 80% ali, só precisa retomar, conferir. É um outro tipo de leitura. Né? Então, assim, o que falta nas pessoas, muitas vezes, o que eu vejo? As pessoas têm muito boa vontade. Elas querem ler, porque elas querem aprender, querem entender, mas a falta de diagnóstico disso, delas próprias, de entenderem o que elas querem e qual a técnica mais adequada para o que elas querem, é o que acaba prejudicando, atravancando. E aí, dependendo da experiência que a pessoa tem, às vezes até afasta ela desse universo da leitura. Né? Ela vai com uma técnica errada para o tipo de leitura que ela quer, aí ela fica traumatizada e não lê mais. Né?
cria um trauma psicológico ali. Então, você ter por meio do curso, ter essa ciência básica dessas divisões, ó, essa leitura é para essa finalidade, essa é para outra, essa que é mais enobrecedora, de formação humanística e técnica e clássica, você tem que dar uma atenção e ler de uma maneira, essa técnica da sua área uma outra, a jornalística uma outra. O proveito que você vai tirar disso no longo prazo é, assim, questionável e impagável, né? E eu aprendi isso a trancos e barrancos. E é possível você aprender isso a trancos e barrancos. Só que aí, a trancos e barrancos, você vai demorar um tempo muito grande, né? E você vai ficar analfabeto, num certo sentido, por um tempo muito grande. Então, assim, eu tive a felicidade de, imediatamente após terminar o ensino médio, fui para a faculdade. E aí eu tive essa sensação de aprender a ler de verdade. Mas se eu tivesse aprendido isso antes, quanto que eu não poderia ter me antecipado e quanto que eu não poderia ter estado numa melhor situação antecipadamente, antes, né? Então é urgente, assim, que qualquer um que queira melhorar o seu nível de leitura, tome ciência dessas diferenciações, na minha opinião. Sim. E até essa questão da leitura dinâmica, para quem faz uma leitura, assim, intelectual, tem pouquinha coisa lá. Tem a parte de exercícios dos olhos, isso eu até incluí no curso, porque quando você fica horas e horas e horas e horas, realmente a vista fica cansada. Então, normalmente, eu uso óculos também, só que o óculos está aqui do lado. A gente acaba usando o óculos, sim, acaba forçando a vista, caso quem já tem algum problema na vista, quem não tem, acaba forçando e Sim. não tem jeito, né? Você está ali sempre... É como qualquer membro do corpo, os olhos. Então, tem alguns exercícios que eu incluí no curso. Eu comento um pouquinho lá sobre o que funciona e o que não funciona. Aquelas coisas de bater o olho, assim, em 4 palavras, 5 ao mesmo tempo, é bem como você disse, assim, é para tirar informaçãozinha ali mínima, de texto como se fosse jornalístico, técnico. Então, a leitura dinâmica, nesses aspectos, a pessoa tem que saber muito bem o objetivo para tirar algum valor dela. E não é fórmula mágica, assim, não é. E até para a pessoa, no caso lá da memorização, revisão, olha, é uma coisa maravilhosa você ler, compreender e guardar aquilo ali por anos. Assim, Sim. é muito bom você ter isso de referência. Só que para isso acontecer, você tem que aplicar bem as técnicas e ter um mínimo de disciplina. Só que isso tudo já é assim, o nível avançado. Quando eu bolei o curso, foi de experiência conversando com muita gente, que eu fazia alguns textos de incentivo à leitura lá no LinkedIn ainda, 2016, 17, e tinha gente assim com duvidazinha bem inicial de putz, eu não consigo ler porque eu vou ler antes de dormir e eu caio no sono. Tá, que tal você ler assim, em algum outro horário? Ou seja, quando você tá assim, com a cabeça esgotada, corpo esgotado, leva um livro junto na mochila. Então, eu coloquei algumas dicas, assim, para algumas pessoas, isso é, que coisa boba. Mas para outras, assim, a pessoa, caramba, não é verdade? A ficha cai, né? A ficha cai. Porque algumas pessoas precisam dessa parte inicial. Sim. A ficha cai, então tem lá umas 7 aulas com algumas dessas dicas que eu chamo de os inimigos da leitura. Pode falar, eu já falei com algumas centenas de pessoas que queriam ler mais e não conseguiam. Então, sempre era, putz, é sono, é tempo desculpa para tudo, né? Ou a vista fica cansada, ou é isso, é aquilo, assim. Até dica, assim, para conseguir livro mais barato, eu dei no curso. O livro no Brasil não é muito barato, mas você consegue, às vezes, assinar um Kindle Unlimited, assinar alguma outra coisa. E até uma coisa que você falou no início ali, que é muito importante, não só para leitura intelectual, mas até para uma leitura técnica. Tem gente que, às vezes, tem aquele livro lá, que ele é referência, que a pessoa quer ler, só que ela não tem as bases para entender esse livro. Então, vê se não tem um livro anterior. Claro, na faculdade, a gente normalmente, quando o negocinho é minimamente bem formado, algum curso, você vai do nível mais básico e vai avançando. Na vida profissional, a pessoa às vezes vai se meter com um livro que ela nem sabe que, assim, precisaria de alguns conhecimentos anteriores. Então, calma, pega um livro anterior, vê os fundamentos, fica assim, bem sólido em você, depois pega o livro avançado. Sim. Até isso eu tive que ensinar, porque eu sei que tem um monte de gente que não se liga com isso. Então, é o mesmo problema, né? Você não pode começar nem pelo meio nem pelo final, né? Tem que começar pelo começo. E aí, se isso não acontece, uma coisa que eu vejo, como eu dou aula para ensino médio, né, no momento, eu vejo muito isso,
muitas vezes e o ensino médio ele pode ser altamente venenoso nesse sentido, porque aí o cara ele quer ler aqueles livros para o vestibular, Uhum. que são níveis, que são livros escritos quando o português tinha outro nível, né? Que são realmente é uma leitura um pouquinho mais truncada. Você tem que ter um gosto pela leitura e já um nível de ser um leitor de um certo nível. Aí o que acontece? O cara que é dessa geração que a gente falou da rede social, da rapidez e tal, ele vai se depara com aquilo. De repente aquilo ali traumatiza o cara por resto da vida. Ah, não, lê, muito trabalho. Calma, filho, você começou lá pelo topo. Volta, né? Lê o Pequeno Príncipe, lê um Harry Potter, lê um Senhor dos Anéis, né? E eu não estou colocando no mesmo nível, tô falando assim, são leituras iniciais ali, né? isso, você não precisa, você precisa de pré-requisitos muito básicos para começar. E aí depois você vai evoluir. Só que tem que ir, né? Porque tem gente que para nesse, né? Não, também A não grande pode. maioria, né? Aí o cara se apaixona por esse gênero e nunca vai além, né? Mas assim, para começar a tomar o gosto e tal. Uma outra coisa que você falou que eu acho interessante, eu sou suspeito, eu sou um cara de livros físicos, como aqui o background mostra, mas assim, quem tem, e principalmente quem é dessa geração, tem essa ferramenta na mão, que é a questão do Kindle, que é a questão do tablet, que é a própria questão do celular ou do computador. Eu tenho também. Eu uso É muito uma coisinha prática. O pessoal que não conhece, ó, meu, é muito pequenininho. leve, Levinho. cabe uma quantidade gigantesca de livros, ou você pode ter o Netflix dos livros, que é um Amazon Unlimited aí da vida, e pô, pode ser um caminho. Pode ser um caminho. Eu vejo que, por exemplo, às vezes você quer ler um livro mais grosso, e aí você já fugiu da desculpa do tempo, né? Você já fugiu da desculpa do tempo. Só que aí você quer ler um livro que tem 600, 700 páginas. Vamos supor que você já está nesse nível. Pô, para você usar isso, você ler isso no transporte público é ruim. Dependendo do que você carrega no seu dia a dia, acrescentar um livro desse tamanho e peso é algo ruim. Então a solução pode ser essa, né? Para você fugir da, porque essa coisa da desculpa, né? Do tempo, é mais psicológico do que físico, né? Meio que assim, você que está tentando, é uma justificativa, é uma desculpa, é um pouco de tudo, né? Eu também isso eu consegui superar. E aí é uma coisa engraçada porque às vezes quando eu cortava o cabelo num outro lugar, agora eu corto o cabelo num lugar que tem hora marcada, então eu chego sem de corta. Mas antes, quando eu tinha que esperar, eu levava um livro. Sim. Pô, eram 10, 15, 20 minutos de leitura. E eu devo ter matado, assim, eu fiquei 2 anos fazendo isso. Eu acho que tem 4, 5 livros que eu li só nas idas para cortar o cabelo. Então, assim, quem tem tempo hoje em dia? Hoje em dia ninguém tem tempo, né? E aí você ter o acessório te permite ler, carregar e ler em qualquer lugar. Tá na fila do banco, fila do dentista, tá na fila do corte de cabelo, especificamente aí como eu citei. Não tem questão de peso, não tem questão de carregar, não tem questão de tempo. Então, assim, as pessoas precisam ter também esse momento de superação dessas... Calma, ninguém tá te acusando porque você não tá lendo muito. Né? Mas procura essas brechinhas aí, né? Que você consegue, né? Claro, você vai ler o Kant para fazer um artigo acadêmico, não, isso também você não vai fazer. Mas pô, a gente não lê só isso na vida. E tem outras coisas até assim que estão no meio do caminho, né? Então não é nem a leitura jornalística e nem é o Kant em alemão. Está no meio termo, né? Fazer uma leitura e tem vários livros assim, né? Um meio termo entre o técnico e pro público mais amplo. Que você pode fazer nesses contextos tranquilamente, né? E então assim, as pessoas precisam às vezes desse, né? É um empurrãozinho, né? Derrubar a primeira pedrinha do dominó. E aí esse tipo de dica, de indicação, realmente eu acho que é importante. Eu gostaria de ter feito isso, que tudo isso num compilado único tivesse chegado na minha mão lá quando eu tinha 16, 17, 18 anos. Eu já teria feito coisas muito antes, né? Teria encarado aí certas leituras e certos níveis de leitura de uma outra maneira. Eu só fui aprender tropeçando nas pedras depois, né? Então é um incentivo a mais aí, totalmente, né? Assim,
não é nem propaganda, tipo, isso é indicação do coração de amigo mesmo. É o que eu respondo para as pessoas que humildemente, assim, eu acho muito engraçado até a abordagem. As pessoas vêm na maior humildade. Pô, admiro seu trabalho, gosto do que você faz. Você poderia, por favor, me ajudar com essa questão de leitura, de ler melhor, reter a informação, aquilo que a gente falou no início. E assim, a minha vontade de ajudar é muito grande, né? Só que aí você compilar tudo isso numa resposta de Facebook ou do que seja é difícil, né? Então, você ter tudo na mão, ó, fechadinho aqui, ó, né? Você está mais num nível mais abaixo, tem para você. Você já está num nível intermediário, tem para você também, né? Eu acho que presta um serviço aí espetacular, né? É uma coisa que eu também gostaria de ter, assim, já pronto de algum lugar, mas eu tive que fazer tantas conversas com um monte de gente lá, até como pegar o hábito, porque um monte de gente fica se culpando, putz, eu não consigo ler, daí por N motivos, né, que eu falei antes, entre outros motivos também, e a pessoa pode começar, assim, uma página por dia. É que o principal desse negócio, assim, toda a questão do nosso cérebro, é a consistência. Assim, você fazer algo com consistência, uma paginazinha por dia, vai aumentando na medida que você consegue. Uma hora você nem percebeu, mas você já está com hábito. Então tem algumas coisinhas assim que é igual academia ali. Começa indo para academia, faz lá um pouquinho e vai. Depois pega o hábito, fica mais confortável, porque academia no começo é terrível, você sente muita dor, desconforto, assim, não é muito natural. Leitura também. Porque às vezes as pessoas elas ficam se comparando muito com os outros. O André lê 80 livros por ano e tudo que é livro difícil, assim. Aqueles livros lá ele lê em 10 idiomas. Putz, eu tô muito longe do André. Não, mas não é assim, cara. Ele começou, sabe, vai fazer 30 anos, mas ele não começou assim. Então... Já diz o Jordan Peterson, né? Para você se comparar o seu eu de hoje com o seu eu de ontem. Não vou ficar comparando com os outros. Não, né? Vou jogar basquete e me comparar com o Michael Jordan. Não. Enquanto eu não chegar lá... não faz sentido. Então tem... E assistam a série de Jordan Peterson, com o André, também é ótima, para ter mais algumas dicas dessas. Assim, inclusive o 12 Regras é um bom livro para se começar. É um ótimo livro, né? Ele fica nesse intermediário que você falou. Não é aquela coisinha técnica e nem aquela coisa pesada ali. Exatamente. Esse tipo de coisa, assim, realmente, assim, cai do céu, né? É uma coisa que cai do céu na mão. A leitura, um problema que eu enfrento, né? Então, assim, acordar cedo. E é a mesma coisa. Se você não se doutrinar, no primeiro dia é ruim, no segundo dia é ruim. O meu problema é que eu acordo cedo 5 dias da semana e 2 dias eu fio o pé na jaca, né? Compensa daí. O certo seria o quê? Eu acordar cedo todo dia, inclusive no final de semana, né? Mas é a mesma coisa, né? Você vai... isso, no fundo, são questões psicológicas, né? Você vai condicionando você mesmo àquilo. E aí o que acontece? Se eu estou habituado a acordar 10 da manhã, não, amanhã eu vou acordar 4. Pô, não vai funcionar, né? Vou ir descontando uma horinha, né? Se eu tivesse a chance, vou descontando uma horinha, vou me habituando aos poucos, com a academia, que nem você falou. Eu estava outro dia num sebo, e aí eu estava batendo papo com umas pessoas que estavam lá, e o cara estava falando que ele comprou uma Bíblia em inglês, uma edição de luxo e tal, não só para fins de leitura, mas para fins de estar na estante e tal. E aí o cara, ele é um professor universitário, então era alguém que já tem um nível de leitura, espera-se, bom, né? E ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, isso que do começar aos poucos. Há certos livros que demandam isso, né? Então assim, você vai, vou sentar aqui agora, vou ler a Bíblia de cabo a rabo. Não dá, gente. Não dá. Não foi feito para isso e não dá. A Crítica da Razão Pura, que foi o livro central da minha dissertação. Não é um livro de 700... Não é nem só pela questão da dimensão, porque tem livro de literatura que você senta, mata 200... Se você tiver tempo, você mata 200, 300 páginas, em 3 dias você lê. Né? Os novos livros... Eu era criança quando o Harry Potter estava sendo lançado. Então, quando eu comprava o livro novo do Harry Potter, eu li em 2, 3 dias. E era 400 páginas, 300, 400, 500, depende do livro. Então, assim,
Mas existem outros. De repente, a pessoa que está nessa situação, aí ela já quer logo, opa, vou sentar aqui e ler a Bíblia numa tacada só. Vou ler a Crítica da Razão Pura numa tacada só. Então, você tem que parar, fazer consulta, digerir a leitura. Então, por que você não lê uma página que seja, um capítulo, ou até, no caso da Bíblia, pílulas mesmo, né? Calma, vai com calma. E aí a coisa vai, né? Quando você for ver a consistência, né? Em 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já vai estar com uma outra abordagem, uma outra sensação, o seu psicológico já vai estar condicionado de uma outra maneira. Né? Então, assim, não dá para ser... Vamos esquecer um pouquinho a rede social, o WhatsApp, a rapidez e o quanto aquilo é precoce, no sentido de estar tudo pronto rápido. Vai, no mundo da leitura, no universo da leitura, vai com um pouquinho mais o pé no chão, o pé no freio, e principalmente para coisas mais elevadas. Aí assim, isso deve se aplicar igualmente ao engenheiro, por exemplo. A gente está falando aqui do negócio de humanidades, né? Ou mais na sua pegada e tal, mas vamos pensar aqui numa coisa que está fora da nossa alçada, uma engenharia, tipo, doutorando em engenharia. O cara deve enfrentar o mesmo tipo de problema, e exceto por uma coisinha ou outra pontual, as soluções são as mesmas. Soluções são as mesmas. Eu entrei no mestrado de engenharia elétrica e tal, e assim, é a mesma coisa. A gente está aqui nessa mesma linha. Você vai ter bastante leitura, mas a leitura ela chega a ser pesada daí mais pro técnico, porque às vezes você tem que não chega a inventar sua própria matemática, mas você tem que criar umas soluções um pouco mais complexas até pelo nível, né, da graduação ali. Mas assim, é essa linha. Você junta talvez um pouquinho mais o nível técnico com um pouquinho intelectual ali. Mas, claro, a pessoa já passou por uma graduação, no meu caso foi de sistemas, computação, você teve um nívelzinho e você teve que dar aquele pulo. Mas é a mesma leitura. Assim, e claro, ali em caso de engenharia você tem que botar a mão na massa. Só que no caso mais matemática do que graxa e óleo, que foi por motivo que eu saí da engenharia. Eu queria graxa e óleo, só que eu tinha que ficar simulando robô com matrizes no computador. Não, eu já fiz computação, não quero mais computador, eu quero graxa, disso, né? eu quero tomar choque. Mas é outra história, né? Fazer cimento. Olha, assim, quando você fica só no computador, as outras coisas são legais. Assim, mas isso é legal, até para tem a tensão que uma coisa que eu, tipo, isso me deixa puto mesmo, possesso. É essa tensão artificial que as pessoas fazem entre exatas e humanas. Né? Então, assim, a gente tem aqui a prova, então eu posso dizer tranquilamente, você é de exatas. Assim, a sua atividade profissional é de exatas. E você está propondo aí toda uma coisa em cima da leitura. E isso é ótimo. Você não faz... Eu que trabalho, né, mais uma vez, com molecada, com adolescente, você não faz ideia como na cabeça do adolescente eles têm essa coisa de, não, exatas está aqui, humanas está aqui, exatas é conta, não tem a leitura, não tem os níveis de leitura, não tem essa necessidade. O que eu falei para filosofia, que o cara vai achando que é leiturinha, deve ter para o cara, só vou fazer conta. Aí o cara ou descobre que não é só conta, ou ele descobre que ele não sabe fazer conta também, né? Tem isso também. Né? Tá muito defasado ali e não quer correr atrás. Até se você falou, tem uma questão interessante. A pessoa fica ainda, eu sei que tá longo o papo, mas vai ser bom. Claro, eu virei aluno do Olavo, assim, não tem tantos anos, mas o aluno do Olavo você fica aquele comichão de ser intelectual. Mesmo você sendo um cara de computação. Ou você sendo engenheiro, tanto faz. Então, o que eu fui inventar? Eu vou ler os livros de intelectuais. Daí comecei com filosofia. Eu fui. Só que daí teve uma aula lá que explica as castas. E tem a casta, claro, do intelectual. Só que eu sou muito mais comércio. Assim, eu vou ficar, às vezes, me esforçando a ser intelectual, tal, mas não é a minha praia, eu sou comércio. Assim, eu tava com 5 anos atrás de um balcão, então esse é um ponto forte. O que eu tava achando? Essas minhas leituras aqui, elas são muito bobas. Enfim, eu posso bater o olho e já resolver o que tá aqui, tanto de computação quanto de negócio, daí que eu fui mais para área de negócio depois de um tempo na carreira, né? Apesar de ser novo pra caramba. Então, eu comecei a achar que era muito bobo, mas não, são coisas diferentes. Então, eu tava me cobrando, assim, tem livro de literatura
historinha que é muito mais difícil que isso aqui que eu estou lendo. Ou Uhum. tem poesia que é muito mais difícil. Mas o que é interessante? Ao buscar isso, as coisas realmente ficaram mais fáceis, as outras leituras. Porque eu me forcei, às vezes, a fazer questionamentos, a acostumar a fazer questionamentos que, para resolver problemas de negócio e de tecnologia, a gente normalmente não se faz. A ver um pouco mais o lado humano. Porque, legal, no ensino médio, na graduação, às vezes a gente não se preocupa muito com o ser humano. Só que aqui no mundo real, é gente. Sim. Então a gente faz software, a gente vende para pessoas. Então, sim, no mundo real cruza. Isso é uma coisa que realmente as graduações, elas tendem a te colocar em caixinha. Só Uhum. que não tem jeito, assim, daqui fora tu vai ter, ou você vai ser chefe, ou vai ter gente trabalhando contigo, ou você vai ter um chefe, você vai fazer coisas para as pessoas. No fundo é tudo gente, né? Mais cedo ou mais tarde vai ter essa cobrança, né, de que você É. tenha isso. E é legal porque, assim, eu tenho duas coisas. Eu dialogo muito bem com o pessoal, com engenheiros e tal, mas, por outro lado, alguns têm muito essa coisa de, não, mas o meu trabalho aqui que é sério, né? Porque eu faço as contas e tal. E aí você dá então tô aqui esse livro aqui, lê para mim isso aqui, diz o que tá sendo dito aqui, né? E aí, às vezes a pessoa consegue, mas às vezes não. Uhum. Né? Mas assim, eu tenho um diálogo, inclusive dentro das humanidades, até no Brasil, tem muitos casos do cara sair das exatas e vir para as humanas e o cara vira um puta escritor, tradutor, né? Uhum. Isso são casos bem frequentes, né? Mas tem essa tensão, e aí é legal, dentro disso que você falou, né? E encaixando a leitura no meio Uhum. disso, tem isso que você, assim, existe o intelectual enquanto casta, digamos, é o cara que vai ser só intelectual. Mas uma coisa que eu acho que é um problema que falta no Brasil e que em grande parte é alimentado por causa dessa coisa de humanas versus exatas. Mas assim, em outros lugares, Estados Unidos, por exemplo, para surpresa das pessoas, a ideia de que o cara de exatas tem que ter uma formação humanística, né, no sentido de humanidades mesmo, é muito grande, Uhum. né? Tanto é que lá, logo nas escolas primárias, o cara já recebe muito, todo mundo, ainda antes de ser qualquer coisa, muito treino em literatura, muito treino em linguagem e tal, Uhum. porque é importante, né? Então, assim, você enquanto engenheiro, talvez você não vá ser, o seu reconhecimento vai ser como engenheiro e não como Uhum. intelectual. Mas isso não tem nenhum empecilho em você ter uma formação humanística sólida, uma Uhum. formação humanística boa, no sentido de poder dialogar, poder ler, poder debater. Você só não vai ser um produtor, digamos, daquilo. Talvez sim, talvez não. Né? Mas, assim, eu acho que falta esse senso nas pessoas. Né? Às vezes elas se afastam dessa leitura, de uma leitura possível por causa disso. Uhum. Mas calma, é importante que você, enquanto engenheiro, tenha uma formação humanística e o inverso também é verdadeiro, né? Então, Uhum. assim, eu não vou discutir cálculo com um engenheiro, homem, mas eu procuro estar sempre atualizado desse universo das exatas, as descobertas, o basicão da matemática, até, e sem falar, claro, na intersecção mesmo, né? Quando Uhum. você pega uma filosofia da matemática, Sim. um Bertrand Russell, um Wittgenstein, eu estou até cogitando fazer doutorado em Wittgenstein, então, tipo, ou seja, é uma intersecção e uma intersecção bastante considerável entre Uhum. exatas e humanas, né? E a leitura está permeando tudo isso, porque tudo isso vai ser expresso também pela escrita, que vai virar livros, artigos, e isso vai ser lido posteriormente pelas pessoas, né? Então, assim, meio que a leitura, né? Ela é o ponto de união entre esse universo inteiro. Né? E quanto melhor você for enquanto leitor, melhor preparado você tiver, maior o proveito que você vai tirar disso e mais rápido. Né? Se você Uhum. tiver com o basicão do treino disso logo de cara ou quanto antes, é melhor. Você não vai ter que percorrer todo o caminho das pedras. E para mim, até que foi relativamente rápido. Mas dependendo do que. Só que eu entrei para um curso de humanas. Sim. De repente, se você vai para um outro curso, isso vai ser muito mais longo e muito mais assim dolorido para você. Né? Então, ter todo esse referencial na mão é muito útil para todo mundo. Né? Eu lembrei de uma situação interessante, que eu fiz MBA em finanças e controladoria. Eu tive um professor bom de governança corporativa e ética empresarial, uma disciplina só, uma cadeira só.
ele trouxe alguns casos que eu vi a mente das pessoas fritando. Assim, questões de demite ou não demite, só que envolvendo ética, com conflitos, que as pessoas, acho que elas nunca chegaram a raciocinar sobre isso. E, claro, daí envolvia também a questão da imagem da empresa e o financeiro da empresa. Então, com o mínimozinho de filosofia, com um pouquinho de ética lá, isso aí já fez as pessoas, assim, elas bugaram, né? No termo de tecnologia. Sim, bugaram, porque o problema humano é muito mais difícil, assim, em vários casos, porque você não consegue fazer uma conta tá, se eu faço conta do financeiro, tá, eu não consigo calcular a questão da imagem, posso fazer um cálculo de risco aqui, mas não vai ser certo. Assim, eu não consigo estimar exatamente o risco. E a questão da pessoa, e essa pessoa pode se vingar e pode gerar, assim, as questões filosóficas, elas entram num momento que, onde que eu faço uma conta aqui? Não consigo usar machine learning aqui, não tem como, assim. Então, é muito importante isso. E a pessoa claro, eu não abandonei intelectual 100%, mas eu vou ler 10 livros de marketing, vendas, tecnologia para um livro intelectual, assim, um livro de filosofia. Acho que, sim, para mim, uma medida, não que seja realmente essa medida, né? Mas essa medida, sim, faz sentido. Ou poesia. E daí tem aquela questão da formação do imaginário. Eu sei que isso aqui assim, não daria para explicar a formação do imaginário tão bem, mas isso ajuda as pessoas a viverem, né? Sim. Melhor. Então, se você ler bons livros de literatura, para sua vida toda isso vai ajudar. Porque lá, na questão, até na página que eu uso para a venda do curso, eu falo lá, ou era na página anterior, mas eu falava um pouquinho dos benefícios da leitura. Que a pessoa ela vai ter mais repertório, e pessoa com repertório é uma pessoa mais interessante. Você vai falar com uma pessoa que ela tem o que falar. Ela tem casos, às vezes, porque a pessoa pode ser interessante também porque ela viajou bastante, mas viajar é caro. Tem coronavírus, você não pode viajar sempre, assim. Então, dá para viajar na leitura só. Dá para viajar na leitura. Às vezes consegue livro de graça, às vezes consegue livro por R$30. Até livros caros, R$200. Mas é muito mais barato que uma viagem para a Europa, por exemplo, para Israel. Sim. Então você vai desenvolvendo seu repertório e virando uma pessoa interessante. Isso ajuda para relações diversas. O cara tem papo para conversar com a menina. Cara, uma menina inteligente, né? Não uma funkeira maluca lá. Mas, então, o cara tem papo para conversar com alguém de outra empresa que ele pode acabar fazendo negócio. Então, isso é importante. E daí tem a questão, cara, da formação do imaginário. A pessoa vai começar a entender as relações diversas, por já ver exemplos compactados nos livros. Até se conseguir resumir isso em menos de 3 horas, o que pode falar assim, um pouquinho pessoal sobre formação do imaginário, como que a leitura ajuda, assim. Consegue fazer isso? Não sei se é possível. Dá, não, é bem assim, bem precariamente, né? Porque o que acontece assim, eu costumo falar, eu defino artista, isso é uma definição minha. Eu nunca parei para refletir muito sobre ela, mas acho que é no mínimo parcialmente boa. Na minha opinião, o bom artista, é claro, né? Artista de verdade e que seja bom. Ele é um ser humano mais sensível que os demais. Por ser mais sensível que os demais, ele percebe coisas ou mais rápido, ou mais fácil, ou simplesmente percebe coisas que as outras pessoas não percebem. E aí ele vai registrar isso por meio da arte. Seja a literatura, a arte plástica, enfim, a modalidade de arte que ele praticar. E aí, assim, a gente tem uma história, a gente tem uma tradição, a gente tem uma civilização, onde existem esses registros culturais. E aí, quando a gente lê, por exemplo, vamos pegar o exemplo da leitura, que é onde a gente está, mas assim, você lê uma obra clássica de literatura. Você está formando seu imaginário, porque você está aprendendo, não é aprendendo, mas é apreendendo, né, se apossando dessa herança intelectual. E aí é muito legal, porque assim, fazendo um paralelo rápido aqui, onde que eu vejo as pessoas entendendo esse conceito? Na música. Só que assim, no nível mais rasteiro possível. O cara terminou com a namorada, foi traído pela namorada, aí ele ouve o sertanejo de corno, aí ele fala assim, nossa, parece que isso daí foi feito para mim. Num nível mais sério, mais universal, a literatura ela faz a mesma coisa, só que com questões humanas, né? Com questões assim, que tocam qualquer ser humano. Então você pega as obras de Shakespeare, as obras de Dostoiévski, você lê aquilo ali, se você lê direito, você vai falar, caramba, isso aqui está
falando para mim, falando comigo, né? E da onde que vem essa capacidade de um Dostoiévski, de um Shakespeare? Justamente do fato de que eles eram homens mais sensíveis do que nós. E aí no dia a dia eles percebiam esse tipo de coisa e foram lá por meio da arte e registraram. E quando nós lemos, né? Então a gente se alimenta desse tipo de coisa, a gente alimenta o nosso imaginário a ponto de falar, nossa, mas essa situação aqui parece a situação que Shakespeare descreveu em tal obra, que Dostoiévski escreveu em tal obra, que Platão falou em tal lugar, tal, né? Então é meio que por aí. Esse é o tipo de benefício, então, né? A gente não pode pensar em termos só de benefício, né? Você tem que ler. Então, de repente você não vai colher benefício. Se você lê e não colher benefício nenhum, tá valendo também. Né? A leitura não é para você ter benefício prático imediato, pelo menos, né? Mas, assim, esse é o tipo de coisa que a gente pode ter. Formação do imaginário, dito de maneira bem resumida, é isso. E aí, sem assim, corporativismo, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas eu acho que curso de engenharia, computação, marketing e tal, todos tinham que ter 1, 2 semestres, uma disciplininha de ética e outra de literatura. Eu sei que o pessoal ia falar, é a disciplina coxa, é a disciplina para tirar nota fácil, é a disciplina para faltar, para enforcar na sexta-feira. Mas, assim, aí é uma outra questão, uma questão prática. Mas deveria ter, porque precisa ter essa formação humanística, e isso é normal. Mas eu entrei num curso de exatas, achei que eu só ia fazer conta. Não, é que você não entendeu nada ainda sobre nada, é por isso que você achou isso. Não tem essa tensão radical entre conta e texto, né? E eu achei assim, claro que eu sou suspeito para falar, porque eu seria um grande beneficiado, é um emprego potencial, mas é realmente por uma razão de formação do ser humano, né? Então, enfim, acho que... Não, mas tem toda a razão, até porque a pessoa sai de uma faculdade de computação totalmente tecnocrata, positivista, ela acha que o mundo se resolve naquele jeitinho ali com o algoritmo, e a pessoa, o jovenzinho de computação, toma porrada na cara quando chega à vida real. Então, realmente, deveria ter... Eu fiz algumas dessas matérias em computação, só que não era matéria séria. O professor também não estava muito sério lá, assim. Estava passando, assim, algumas coisinhas lá obrigatórias, mas se ele levasse a discussão a séria, tirava, assim, toda essa coisa tecnocrata, positivista dos alunos. Ou boa parte disso, né? E realmente... E o pessoal, acho que o pessoal, assim, o pessoal tá adorando, mas já é uma hora aqui de papo. A gente não vai estender mais que isso aqui. Daí o pessoal entender a importância da leitura, dos tipos diferentes de leitura, como seguir, se a pessoa está iniciando, se a pessoa já está mais avançada. Tem um link na descrição. Se o pessoal quiser comprar o curso, está com preço super especial. Também pode pagar em diversas vezes, um cartão, 2 cartões. Tem 300 formas de pagamento lá. Então é isso. Obrigado, André, né? Obrigado, Robson. Por favor, comprem o curso Segredo dos Superleitores. Você vai ter aí... É como percorrer a maratona de 12 quilômetros em 500 metros. Você vai antecipar uma série de coisas que você vai tirar um proveito grande, aí seja lá qual for sua área, seja que tipo de leitura que você esteja querendo aprimorar. Eu realmente recomendo a todos. A gente quer pessoas mais inteligentes no mundo por milhares de motivos. Então é isso, pessoal. Até os próximos vídeos. Valeu.